Amém. Povo de Deus, resgatados, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, todos que estão sendo santificados dia após dia pelo Espírito para serem conforme a imagem de Jesus Cristo, o Senhor, meus mais sinceros, boa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. O Senhor é bom, amém. Graças a Deus, é bom estarmos juntos. Eu quero falar sobre recomeços, aproveitar a oportunidade ocasionada pela primeira celebração, pelo primeiro domingo, né? Primeira celebração de manhã, o primeiro domingo de 2025, esse ano que já é um ano abençoado por Deus, amém? Independente do que vai acontecer, Deus vai à nossa frente. Aquele que promete é fiel para cumprir, amém? Mas no começo do ano nós sempre encaramos como novas oportunidades, novas chances que Deus nos dá para reorganizarmos e repensarmos a nossa vida e nos prepararmos para o que virá. Deus trabalha sempre dando recomeços a nós, dando novas chances, novas oportunidades. As misericórdias dele se renovam sobre nós todos os dias. Não é um começo, é um recomeço constante que nós temos com Deus. Deus, ele proporciona recomeços ao povo, mas também proporciona recomeços individualmente, a cada um de nós. Deus tem coisas para o povo, mas também tem coisas para cada um. Deus tem um propósito eterno para a sua igreja, mas para fazer cumprir este propósito eterno do povo de Deus, a igreja, o corpo de Cristo que está sendo edificado e um dia será concluído, Deus dá a cada um micropropósitos. Deus dá propósitos individuais e para cumprir esses propósitos individuais, Deus dá dons, talentos, capacidade, sabedoria, conhecimento, entendimento. E à medida que cada um cumpre bem a sua vocação, o seu chamado, o plano eterno de Deus para o povo vai sendo cumprido. Então, irmão, aquilo que Deus tem designado a você, as coisas que Deus tem colocado no seu coração, será importante para o cumprimento do propósito eterno de Deus, que é manifestar a sua presença, manifestar a sua graça a todo o povo, a todo mundo. Amém? Então eu quero pensar nessas duas coisas, pensar em recomeço, dois tipos de recomeço. Um que Deus proporcionou ao povo, nós lemos na narrativa bíblica que o povo de Deus oscilou em muitos momentos a respeito de condição espiritual, de momento espiritual. Tem época que o povo está crente, está bem, está lá em cima, mas tem época que o povo está caindo em idolatria, está longe de Deus. E depois eu quero falar também sobre um recomeço individual, a vida de uma pessoa que por Jesus teve a oportunidade de recomeçar de novo, né? Então eu quero ler, no primeiro momento com os irmãos, o Salmo 126. Eu sinto que o Senhor e o Espírito Santo está conduzindo este culto, porque eu vou falar sobre o mesmo momento que o nosso diácono, professor de EBD, Donizete, já começou a falar. O Salmo 126 está dentro da categoria dos Salmos de peregrinação, que foi escrito justamente no momento do retorno do povo do cativeiro babilônico. É este recomeço específico que eu quero falar. Sinto que é o Espírito Santo que está costurando todas as coisas, né? Este Salmo 126, traduz o sentimento dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, no que diz respeito à visão do retorno que eles tiveram para a sua terra. Olha o que diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Os irmãos conhecem as histórias bíblicas. Se você realmente já leu a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Quando você lê a Bíblia,
sobretudo neste momento, estou falando do Antigo Testamento. Você sabe que as histórias contidas ali são histórias que mostram a tentativa de Deus em recuperar e restaurar o seu povo dos erros. Nós temos muitas narrativas a respeito dos erros do povo, a respeito das mazelas do povo, dos pecados do povo, pecados estes que trouxeram vis consequências para eles. Nós não temos tantas histórias assim de bênçãos, nós temos tantas histórias assim de que o povo estava andando no caminho errado. Quando nós lemos, nós temos muitas histórias a respeito de como não ser um povo de Deus, a respeito de como não ser, de como não se comportar. Nós temos histórias de pessoas que fizeram o que Deus reprova, dos reis de Israel. 98% dos reis, que foram muitos, foram reis que fizeram o que o Senhor reprova, que trouxeram idolatria, imoralidade e instauraram ignorância em Israel. Pouquíssimos reis, 2%, foram reis piedosos, reis que fizeram o que o Senhor aprova. Então, em muitos momentos, nós vamos ler na narrativa bíblica histórias de juízo, histórias de consequências que foram profetizadas por Deus que aconteceriam caso o povo não reavaliasse o seu caminho, não se arrependesse dos seus maus caminhos, não se arrependessem dos seus pecados. E a profecia naquele momento era a respeito da idolatria. Claro que o povo de Israel caíra prestando adoração a deuses estrangeiros, levantando altares sagrados, postes ídolos a deuses estranhos, se envolvendo e se prostituindo com povos de língua estranha, com práticas repugnantes e distantes da aliança do Deus de Israel. Então Deus levantou profetas para dizer o seguinte: se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, se vocês não abandonarem os ídolos, se vocês não se voltarem para o Senhor, o juízo virá. Uma grande nação poderosa marchará triunfante em direção a vocês e saqueará a sua cidade, destruirá vocês de tal maneira que vocês ficarão desolados e levarão cativos homens, mulheres, crianças, velhos, e vocês sofrerão as consequências do pecado. E muitos riram dos profetas, né? Profeta é sempre uma voz solitária, é sempre alguém que é motivo de zombaria. Nós sempre desdenhamos dos profetas, nós nunca damos atenção. O povo percebia nos profetas, enxergava os profetas como loucos. Mas o juízo veio, as profecias de Isaías, de Jeremias se cumpriram. O povo estava tão afastado de Deus que a Babilônia, essa nação poderosíssima, avançada tecnologicamente, tinha também armas poderosas, tinha ali um esquadro bélico muito forte mesmo, veio e destruiu a nação de Israel. Destruiu os muros, ateou fogo na cidade, destruiu o templo e levou cativos pessoas dali, homens, mulheres, crianças. Saquearam a cidade, tomaram os utensílios de ouro do templo, e aquilo que Deus havia falado pelos profetas se cumpriu devido à falta de arrependimento do povo. Isso foi no ano 586, sob a liderança ferrenha de Nabucodonosor. Então a nação de Israel, o povo de Deus, foi atacado e destruído e levado cativo. Nesta tarde, revisitando este sermão, eu li o livro de Lamentações de Jeremias, que é uma poesia triste, são 5 capítulos, e que foi escrito justamente neste período em que o povo estava cativo na Babilônia. O povo de Israel estava em terra estranha, em terra estrangeira. E o texto de Lamentações é um texto realmente de partir o coração, que nos entristece, que nos faz chorar, porque ele está escrevendo olhando para os destroços, está escrevendo olhando para o que restou da cidade, escrevendo, andando ali pelos restos da cidade e falando: puxa vida, como está tão desolada aquela que antes era tão cheia de gente, como está se parecendo com uma viúva aquela cidade que antes era grande entre as nações da terra.
A cidade do grande rei, Jerusalém, estava desolada, estava destruída, e o seu povo estava em outro lugar. Eu acredito que exílio e cativeiro são formas terríveis de sentença. É mais ou menos assim: você está aqui na sua vida, na sua realidade, no seu dia a dia, com a sua família, com a sua casa, com a sua igreja, com as pessoas que você conhece, e de repente alguém sequestra você, te dá um mata-leão aí, e você de repente acorda na China, sozinho, nu, despido, sem celular, sem comunicação, sem nada, tendo que se virar e tomando chibatada nas costas o tempo todo. É mais ou menos isso que o povo passou. Foi transferido da sua realidade para uma outra realidade, passando ali pelo castigo proporcionado pelo próprio Deus. Ficaram naquele lugar, naquela terra, durante 70 anos. 70 anos que os judeus ficaram na Babilônia. Então, muitos nasceram ali, muitos morreram ali, muitos passaram anos, 70 anos da sua vida, chegaram lá jovens e voltaram de lá idosos, né? E passaram por aquele tormento, por aquele castigo terrível. Então, sem dúvida, foi tempo de aprender muita coisa. Foi tempo de experimentar na prática as consequências do pecado, o mal que o pecado gera. Eu entendo essas intervenções de Deus para com o povo, esses castigos gerais de uma grandeza muito grande para a população, como foi, por exemplo, o dilúvio também, né? Que foi algo de uma grandiosidade global mesmo que aconteceu, como expressões do seu amor. Porque se não é o dilúvio, se não é o cativeiro, se não é o exílio, o povo mesmo ia se autodestruir. Deus fez como uma expressão da sua misericórdia que o povo passasse por dor e por sofrimento, para entender a necessidade de ser sério em relação às coisas de Deus e para seguir o caminho da santidade. Porque, irmãos, imoralidade demais, pecado demais, afastamento demais de Deus é danoso e tem um potencial destrutivo para uma sociedade. A sociedade que se afasta completamente de Deus tende a acabar, tende a se destruir. Se Deus não intervir de uma forma radical, eles mesmos vão se matar. Se a Bíblia fala, né, em relação ao dilúvio, esse exemplo eu acho que cabe bem. Noé era o único justo naquele tempo. Tudo bem que não tinha tanta gente assim na terra, mas entre os que tinham, Noé era o único justo, o único que achou graça e benevolência diante de Deus. Agora, se Deus não intervém e dá um banho no mundo, nem Noé iria resistir, nem Noé. Deus deu ali a chance de recomeçar. Então, depois de 70 anos que o povo estava na Babilônia, quando os persas, sob a liderança, o reinado do rei Ciro, dominaram a Babilônia, então o rei Ciro promulgou um decreto de liberação para os judeus retornarem à sua terra. Naquele tempo, tinha como liderança política Zorobabel e como liderança espiritual Esdras e Neemias. Então, Esdras e Neemias foram aqueles homens que naquele momento conduziram o povo de Deus espiritualmente neste retorno. E este Salmo 126 que nós lemos foi justamente quando o povo voltou e viu a cidade destruída. Quando eles voltaram da Babilônia, regressaram ao lugar de onde vieram, de onde pertenciam, alguns velhos, alguns que não vinham àquele lugar 70 anos, outros que não conseguiram retornar porque morreram, e crianças que só tinham conhecido Jerusalém de ouvir falar. Sabe o que eles falaram quando viram os destroços? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, foi como um sonho. Eles estavam felizes por terem voltado para o meio dos destroços, mas o sentimento é: retornamos para o nosso lugar. Deus nos deu a chance de recomeçar. É mais ou menos como se alguém entrasse aqui na nossa igreja, prendesse todos nós aqui, destruísse a nossa igreja aqui, o templo da Igreja Batista da Liberdade, a gente ficasse 70 anos fora, e depois a gente volta, esse lugar aqui está em ruínas. Você ia ficar feliz ou triste? Bom, o povo se encheu de alegria. É o que eles dizem: quando o Senhor trouxe os cativos de volta, foi como um sonho, e a nossa boca encheu-se de riso.
e a nossa língua de cantos de alegria. Porque eles estavam percebendo a chance que Deus tinha dado de resgatarem a sua identidade como povo de Deus, a chance que Deus estava dando a eles de renovarem a aliança e de seguirem o caminho correto. Sim, agora nós entendemos realmente que o pecado é ruim. Nós não queremos mais. Então, o livro de Esdras e de Neemias são contemporâneos. Esdras aparece no livro de Neemias, Neemias aparece no livro de Esdras. É o mesmo tempo, é a mesma história, é a mesma situação. O livro de Esdras com uma ênfase mais na reconstrução do templo e o livro de Neemias com uma ênfase mais na reconstrução da cidade, né? Dos muros. E não foi fácil essa reconstrução, porque eles sofreram oposição de inimigos também, né? Então, todo mundo teve que ajudar um pouco, né? Os músicos, os poetas, todo mundo teve que pegar um tijolo e colocar lá no muro, né? Para ajudar. E eles também estavam sofrendo ataques dos inimigos, né? Então era uma colher de pedreiro numa mão e espada na outra, né? E eles trabalharam em prol da reconstrução da sua cidade. É linda essa história, porque é a bênção da volta. É a bênção do fim do castigo. A bênção do fim do exílio e do cativeiro. Graças a Deus, Deus deu ao povo a chance de recomeçar. E eles se encheram de alegria. Então, a alegria e o quebrantamento devem ser os dois sentimentos que marcam os recomeços da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, reconhecer o nosso pecado. Precisamos reconhecer a nossa condição. Precisamos nos quebrantar diante de Deus. Como a oração de Ana, ela diz, né? Ela estava orando assim meio que balbuciando, né? E o marido dela achou estranho, falou: você está bêbada? Ela falou: não, estou derramando a minha alma diante de Deus. Então, como Ana, nós precisamos ser assim, derramar a nossa alma diante de Deus, porque Deus há de nos proporcionar condições melhores a partir disso, condições melhores espiritualmente falando, e das outras coisas também, até porque a primeira coisa que a gente tem que buscar é o reino de Deus. As demais coisas Deus acrescenta. A maior urgência da nossa vida é nos quebrantarmos diante de Deus, chorarmos, nos arrependermos, nos constrangermos, buscarmos a contrição mesmo em relação à nossa vulnerabilidade, à nossa indignidade diante dele, para que brevemente o nosso choro seja substituído pela alegria de pertencer ao Senhor, como recebidos como filhos dele, por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Então, meus irmãos, esta alegria é a alegria verdadeira, de saber que por mais que Deus tivesse todos os motivos para nos rejeitar, para nos destruir, para não fazer vingar o trabalho da nossa igreja, por causa de erros do passado, Ele nos dá uma nova chance, nos chama para perto e nos dá a chance de reconstruir, nos dá a chance de refazer. E o sentimento, obviamente, que vai tomar conta do nosso coração nesse momento, é o sentimento da alegria verdadeira. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Salmo 126, o Salmo do retorno. Como eu disse, eles reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade. Na história de Neemias, capítulo 8, mostra ali um avivamento mesmo que teve, aonde Esdras, o sacerdote, os levitas, os escribas, leram a lei, leram o livro da lei diante de todo o povo começou a chorar diante de Deus, se arrepender mesmo, mas foi passando o tempo e o povo foi meio que caindo de novo. E aí, sobre essa história do que aconteceu após a geração de Esdras e Neemias, nós não temos tanto a dizer assim, biblicamente falando, porque começa então o período de 400 anos de silêncio de Deus, que nós chamamos de período interbíblico ou intertestamentário. A gente sabe que depois do Império Persa,
teve outros impérios, né? Teve os gregos, depois teve o Império dos Asmodeus, depois teve Alexandre o Grande com a helenização, depois teve os Seleucidas e 63 a.C. começou o Império Romano. E neste momento de 400 anos de silêncio de Deus, sem nenhuma voz profética levantada, sem nenhum escrito inspirado por Deus, a religião judaica começou a se pulverizar, a se multifacetar, a criar partidos e divisões entre si. Tanto que quando Jesus aparece, você se lembra bem que a religião judaica está pulverizada. Tem partidos, tem formas tão diferentes de interpretação da lei. Você tem o partido dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, dos herodianos. Então você tem um povo ali dividido. Muitos, de novo, afastados de Deus. Muitos sofrendo a opressão de Roma. O cenário, de novo, complicado. Ou seja, parece que o povo de Deus não dura muito, né? Quando o povo resolve caminhar com as próprias pernas, a tendência é igual um carro desalinhado, né? Você está andando aqui e Deus solta a mão do volante ou começa a cair para o lado, né? O ser humano é assim, o povo de Deus é assim. Se caminhar sozinho, caminha mal. Só consegue prosperar com a ajuda de Deus. Irmãos, isso deixa muito claro que se nós estamos aqui até hoje, é porque a mão de Deus está neste lugar. Se a mão de Deus continuar neste lugar, nosso trabalho vai dar certo. Agora, puxa vida, nós precisamos entender o nosso papel nisso tudo. E o nosso compromisso espiritual, nosso compromisso de oração com isso, não só de serviço, mas uma seriedade, um temor tão grande. Irmãos, eu tenho visto muito pouco. Realmente, é claro, eu não posso ser injusto porque eu realmente não conheço o íntimo do íntimo dos irmãos. Mas na minha experiência, eu vejo muito pouco pessoas que realmente choram pelos seus pecados. Pessoas que se constrangem mesmo diante de Deus, pessoas que derramam mesmo a sua alma diante de Deus. Como eu digo a vocês, eu não estou no quarto de vocês todos os dias. O convite de Deus é para que nós voltemos ao quarto de oração. Mas muitas vezes eu deixo de cumprir esse papel, de reconhecer todos os dias a minha condição e saber, como Paulo faz esse jogo em Romanos, né? Embora eu seja um homem miserável, ao mesmo tempo sou mais que vencedor em Cristo Jesus, né? Agora, precisamos nos posicionar diante de Deus, sabe? Para que nós realmente não atrapalhemos os trabalhos de Deus. Porque na medida que nós nos afastamos de Deus e caímos em ignorância, idolatria e frieza espiritual, o que a gente faz é só atrasar o cumprimento dos planos de Deus. É isso que a gente faz. 70 anos aí, que não precisava, entendeu? Se o povo tivesse observado a lei e a aliança certinho. 70 anos de hiato, de pausa, de um momento que Deus teve que parar para tratar com o povo. Mas Deus, com a sua infinita bondade e graça, diz: eu farei de vocês uma nação santa. Não depende de vocês, depende de mim. E as promessas que Deus faz, todas se cumprirão. E aí quando nós caminhamos para o Novo Testamento, é um momento que está difícil de novo para o povo de Deus. Aparece o Senhor Jesus cumprindo as profecias messiânicas, salvando os cativos, salvando os doentes, resgatando pessoas da morte, eliminando e retirando espíritos imundos que oprimiam muitas pessoas. Nós vemos nos ensinos de Jesus também a presença deste amor de Deus que continua a cada instante, a cada dia, muito embora o povo esteja numa condição imoral, este amor de Deus que continua a dar novas chances. E comecei a pensar em um exemplo de recomeço individual. Eu falei aqui para vocês sobre o recomeço do povo, né? Mas invariavelmente eu fui levado ao texto do filho pródigo. Eu acho que faz eco com o que a gente acabou de falar. Claro, o texto é muito grande, eu não vou ler ele inteiro, mas está lá em Lucas 15, quero ler a partir do verso 19, é só um trecho da parábola do filho pródigo.
Um homem rico tinha 2 filhos, o filho mais novo pediu parte da herança, o pai concedeu a parte da herança, o filho foi viver irresponsavelmente com aquela parte da herança numa região distante, se envolveu com todo tipo de porcaria que você pode imaginar, e depois, naquela região que ele estava, começou a ter grande fome, ele começou a passar necessidade, acabou indo trabalhar numa fazenda, acabou tendo que cuidar de porco, acabou tendo que comer com porco e se lembrou da casa do pai. Falou: puxa vida, os servos do meu pai comem na mesa todos os dias, os servos, e eu que sou filho estou aqui comendo alfarrobeiras com os porcos. Então, vou lá, vou pedir desculpa e vou tentar me consertar. Então, olha o que diz a partir do verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isto é, ele estava ensaiando o discurso para falar com o pai, né? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Quando nós retornamos para a casa do Pai, quando nós retornamos do exílio da Babilônia, o povo fica alegre e Deus fica alegre também. Deus fica feliz com o progresso espiritual do seu povo. E a alegria do Senhor tem que nos motivar também. Como diz aquela canção, a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso combustível. Então esta história, e depois teve o ciúme aqui do filho mais velho, né? Porque estava trabalhando com o pai, nunca foi um filho rebelde, e aí volta o filho rebelde, ele mata o novilho gordo, e o filho mais velho que estava sempre lá nunca ganhou nem um churrasquinho. E aí tem um momento ali de ciúme. E aí o pai vai dizer ao filho mais velho: você está sempre comigo. Esta é a grande sacada. Você está sempre comigo, e tudo que eu tenho te pertence. Agora, o seu irmão não, o meu filho não. Ele estava morto, mas voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Este homem da parábola de Jesus recebeu de Deus a chance de recomeço. Porque poderia ter sido rejeitado pelo pai, né? Poderia não ter achado graça pelo pai. Só que o pai não somente não rejeitou, mas o abraçou de uma tal maneira que lhe deu o lugar de príncipe, um lugar de importância. Ele que estava pensando assim: bom, se eu pelo menos for tratado como um servo, já vai ser lucro. Ele não só volta, não é só não tratado como um servo, mas é tratado como o filho querido e amado. Esse é o amor de Deus por nós, irmãos. Deus trabalha sempre nos dando segundas chances. Dá chances ao seu povo, dá chances individualmente. Jesus Cristo veio ao mundo como uma carta de amor de Deus para todo aquele que nele crê, dizendo: se você o aceitar, se você o receber, você terá morada em minha casa. Cada um individualmente pode receber esta graça, pode encontrar esta casa em que um dia é muito melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Irmãos, o pecado não compensa. A alegria, a falsa alegria, o falso prazer e a falsa ilusão momentânea e passageira que o pecado te dá, não compensa a ruína e a consequência que ele te dá, que ele te coloca. Melhor é estar com Deus, melhor é estar com Jesus. Deus te dá a chance, irmão. Então, neste momento, você que se sente afastado, se sente inerte espiritualmente, se sente passando por uma espécie de marasmo espiritual, Deus te dá a chance hoje, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo, tá? Essa é a parte mais complicada. Ele diz:
Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. E eu me permitirei ser encontrado por vocês, quando vocês me buscarem de todo o coração. Irmãos, mas vai ter um dia que Deus vai levantar do trono e vai dar um basta em toda a história. Vai recolher os dele, esta será a primeira ressurreição, e aqueles que o negaram neste mundo passarão a eternidade afastados dele. Então essa é a realidade, é a Bíblia que está dizendo. Que neste início de ano, faça parte das nossas prioridades, faça parte do nosso planejamento, faça parte daquilo que temos como metas e objetivos, realmente um fortalecimento espiritual, uma aproximação do Senhor. O que é ser forte espiritualmente? É ser dependente de Deus, é isso. Ser forte espiritualmente nem sempre quer dizer ter aparência de alguém que é forte espiritualmente. Falar bonito, falar difícil, ter autoridade, exercer grandes coisas, não. Na medida que você é fraco, que você se quebranta, que você diminui diante de Deus, é aí que a graça tem espaço para trabalhar na sua vida. Quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Então não tente degladiar com Deus, não tente lutar com Deus, não queira ser mais forte que Deus, não seja orgulhoso, não seja vaidoso, se quebrante diante dele, você não vai ganhar, você não vai ganhar. O Salmo 2 vai dizer justamente estas verdades sobre o senso de humor de Deus. Por que se amontinam as nações, por que se enfurecem diante deles? Lá do trono, lá do alto, o Senhor ri e caçoa deles. Todos aqueles que se levantam e que se querem colocar no lugar de Deus, lá do alto, Deus ri desses aí. Porque logo Ele vai colocar tudo em seu devido lugar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu não tardará e logo virá. Mas ainda hoje, Ele te dá a chance de restauração. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós recomeçamos mais um período de tempo. Nós entramos em um novo ano, finalizamos o ano de 2024, porque as Tuas misericórdias se acompanharam. E o Senhor nos deu a oportunidade de adentrarmos em 2025. Nós entendemos isso como mais uma chance que o Senhor nos dá para realmente buscarmos e discernirmos qual seja a Tua vontade para a nossa vida. Ó Senhor, então ajuda-nos em nossa jornada espiritual. Ajuda-nos, Senhor, em nossa vida contigo. Que nós não andemos negligentes, nem ignorantes, nem de ouvidos fechados, de olhos desatentos, às coisas que o Senhor tem feito e falado ao nosso coração e à nossa igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender os Teus propósitos, tanto individualmente para cada um de nós, como também os propósitos gerais para a Tua igreja, Senhor. Que possamos encontrar o nosso lugar, que possamos nos quebrantar diante de Ti, e sobretudo, Senhor, possamos nos alegrar com as Tuas maravilhosas bênçãos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós queremos ficar alegres. Ó Senhor, ajuda-nos em nossa vida. Essa é a oração que faço, agradecido em nome de Jesus. Amém.